E aí, pessoal, reformulação, saídas, chegadas, possíveis trocas. Esse é o ambiente do futebol do Grêmio neste momento. Uma reunião do conselho ontem revelou evoluções financeiras e revelou também muitas autocríticas. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora LR Energia Solar, as placas solares para melhorar o seu dia a dia. As placas solares para você pagar apenas a taxa básica de luz. Você vai entrar agora na descrição do vídeo, vai conversar com a equipe da LR Energia Solar. Chega lá e diz assim, estou vindo aqui do canal de CCD, aqui na descrição do vídeo, e quero fazer um orçamento. Aí tu vai dar a tua conta da luz, vai dar ali o valor, e eles vão te dizer o que tu vai economizar e quanto vai sair para você ter as placas solares. E ali você vai ver que já no primeiro mês tu vai poder pagar abaixo do que você paga. E aí não tem saída. Vai lá e faz isso porque é pro resto da tua vida. Pro resto da tua vida. LR Energia Solar. Gente, conversei com alguns conselheiros hoje pela manhã, porque ontem o Grêmio fez uma reunião do conselho e teve uma grande explanação, assim, e de maneira um pouco mais transparente do que normalmente acontece. O Grêmio revelou que tem aí evoluções do ponto de vista financeiro, tanto para esse ano como para o ano que vem. E o Grêmio fez uma espécie de autocrítica do andamento do futebol e das dificuldades que o Grêmio enfrentou para construir um bom trabalho. Admitindo claramente que não construiu um bom trabalho. Dito isso, e até os conselheiros que eu conversei saíram muito bem impressionados pela humildade, pela forma mais franca que foi tratado isso, o que eu valorizo. O que eu valorizo porque eu acho que isso tem que ser uma base. Não é comum, mas é importante. É importante e a gente tem que referir positivamente quando isso acontece. Porque o assunto é, de fato, reformulação. Nós estamos entrando no último semestre dessa gestão e a palavra é reformulação. Reformulação. O que indica isso? O Grêmio vai contratar muitos jogadores. O Grêmio procura goleiro, lateral direito, zagueiro pela direita. Ou seja, o início da defesa todo o Grêmio procura. Aí zagueiro pela esquerda o Grêmio entende que o Wagner Leonardo deu certo. E a lateral esquerda o Grêmio entende que o Marlon dá conta do recado e que o Lucas Esteves pode ser um lateral esquerdo bom para grupo. Ok. Aí tu vai para dentro, o Grêmio procura um primeiro volante, porque já se deu conta que vai ter dificuldade com o Cuéllar. Talvez, se o Cuéllar conseguir se recuperar, ele venha a ser um ótimo jogador, mas existe dúvida sobre isso. E o Camilo já se tem a ideia de que não vai dar conta do recado, mesmo que seja um bom jogador de grupo, segundo a avaliação. Segundo volante, o Grêmio precisa. E é esse o nome que o Mano tanto pede, que é aquele jogador que pode fazer a função pelo lado direito fechando para dentro e pode também compor quando precisar jogar numa linha de dois volantes em linha, enfim. Isso procura. Ou um meia, que também saiba ajudar ali aquele central, aquele meia central a armar. Um jogador de preferência de pé esquerdo, mas que tem a característica de jogar por dentro. Extrema, o Grêmio entende que está bem servido, com o Kiki Oliveira, com o Amuso, o próprio Alisson é visto mais como extrema do que propriamente como um meia construtor. E lá na frente o Grêmio tem o Arezzo, tem o Bright White e procura outro nome. E aí começa a linha vista pelo outro lado, as saídas. Porque se tu pensar, o grupo está composto. Então quem sai? O Grêmio vai tentar colocar jogadores no mercado. Vamos começar lá pela frente. O André Henrique. O André Henrique foi comprado por 16 milhões de reais depois de um ano aqui. Ele veio por um período de testes, ele ficou um ano e foi comprado. Pois o Grêmio hoje pensa em colocá-lo em algum negócio, que pode ser inclusive um troca-troca. Alguns times já mostraram ou já demonstraram interesse em levá-lo. Por exemplo, o Criciúma, que o Grêmio tem interesse no goleiro.
poderia ser um troca-troca. Por que não sai negócio? Porque o salário do André Henrique é muito maior do que o teto do Criciúma. E tu teria que fazer um grande arranjo para que ele não diminua, obviamente, o salário, senão ele não vai aceitar. A velha história volta a bater a porta do Grêmio. Salários muito acima do mercado que os outros clubes não absorvem. Ou seja, a gestão Alberto Guerra se igualou àquela segunda parte da gestão Romildo Bolzan, fazendo as mesmas coisas. Tudo que a gente criticava lá está sendo repetido aqui, com salários absurdos sendo pagos a jogadores que não rendem. Natan Pescador, caso idêntico. O Grêmio quer colocá-lo em algum lugar, em algum negócio. Não bota por quê? Porque é caro. Nenhum clube absorve o Natan Pescador. Muitos já procuraram. Nenhum absorve. É muito acima do mercado. Como foi o Diogo Barbosa, como foi o Thiago Santos, como foi outros tantos jogadores que ficaram aqui e que acabaram saindo pela rescisão do contrato, rescisões absurdas, como a que o Grêmio pagou pelo Thiago Neves, por exemplo. O Thiago Neves custou, para rescindir, 4 milhões de reais. Então, é dentro dessa lógica da distribuição de dinheiro que o Grêmio hoje pensa em reformular com o sentimento de humildade apresentado na reunião do Conselho ontem. Então, eu já passei para vocês 5 ou 6 contratações, reformulação na fotografia praticamente, e a tentativa de liberação. Meias, outro nome que o Grêmio pensa em liberar. Falei do Natan Pescador, mas algumas especulações sobre venda de Monsalve. O Aravena tem mercado também e parece que o Grêmio tenta colocá-lo no mercado. Esses eu considero bons investimentos feitos na última janela de Antônio Brum. Bons investimentos, porque esses ainda de alguma maneira, se não dão certo aqui, tu tem chance de reverter. Então eu considero bons negócios, mesmo que não tenham dado resultado técnico até agora. Então é diante desse quadro que a gente está começando a entender o movimento do Grêmio. 5 ou 6 saídas. Gemerson, João Lucas, Natan Pescador, André Henrique, Aravena. Eu não vejo saída de goleiro. Eu vejo a chegada de goleiro, não a saída. Mas esse é um ponto que, se a gente olhar rapidamente, a gente vai ver que tem muita chance de o Grêmio talvez liberar mais jogadores do que vai trazer. Tentativa de categoria de base até existe, tá? Existe. Mas existe também grande preocupação com relação ao que está acontecendo nas próprias categorias de base, que hoje vivem uma instabilidade, aí com muitas críticas na rua sobre o procedimento do trabalho. Eu conheço os dois diretores da base e fecho com eles sempre, tanto o Diego como principalmente o Edson Berwanger, que eu conheço há 200 anos e é uma figura espetacular, seríssima, reto, cara perfeito, um dirigente que a gente tem que preservar, porque é um dirigente para a história do Grêmio. Assim como eu acho que nós temos que recuperar alguns dirigentes que passaram por essa gestão, inclusive o Antônio Brum, para não perder dirigentes. A gente está vendo aí uma série de problemas enfrentados nesse momento e nós não podemos perder ninguém na guerra. Nós temos que agregar pessoas e tentar ter algum nível de unidade para fazer isso. Não vamos passar pano para erro, mas não vamos também crucificar gremistas que estão aí se dedicando e tentando fazer o melhor para o clube. Essa para mim é a grande discussão do momento. Nunca passar pano para os erros, sempre muito firme com relação aos erros cometidos dentro da estrutura do Grêmio, mas nunca perdendo guerreiros, apenas colocando para eles o que a gente não entende correto e sendo honesto nesse sentido. Eu acho que esse é o ponto principal. Ao longo da história do Grêmio nós já perdemos muita gente que desistiu exatamente por esse nível de ataque político. Então, que a gente não cometa esse erro que já foi cometido no passado.
César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.